Fala DS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e nesse vídeo eu estou muito feliz porque nós vamos estrear um novo quadro aqui dentro do canal do YouTube. Esse quadro vai se chamar SBS, ou Sempre Bom Saber. Nesse quadro terá um quadro de perguntas e respostas onde vocês fazem as perguntas e eu vou responder da melhor forma que eu puder ajudar. Então, dentro do contexto das perguntas, vocês podem fazer perguntas relacionadas à carreira de dados e também relacionados a assuntos que possibilitem essa carreira de dados acontecer. Então, eu posso falar sobre a carreira de dados em si, então a carreira do analista de dados, do analista de BI, do engenheiro de dados, do cientista de dados, machine learning engineer, qualquer outra profissão relacionada a dados. Posso falar também sobre processos seletivos, como funciona o processo seletivo, posso falar sobre empresas, tipo de empresas, cultura, formato de empresa. Posso falar também sobre produtividade, sobre formas de estudo, tudo que é relacionado a você conseguir mesmo se preparar para alguma das carreiras de dados. Para participar é muito simples, é só você deixar as suas perguntas aqui no comentário desse vídeo, que na próxima semana eu vou fazer um compilado dessas perguntas e aí a gente responde a maioria dessas perguntas no SBS número 2. Então, antes de começar, espero que vocês tenham gostado desse novo formato, vai ser bem legal. Estava bem ansioso para fazer isso já há algum tempo, mas agora a gente vai dar o kickoff disso. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e vamos para as perguntas do primeiro SBS. Vamos começar nosso primeiro SBS. Lembrando que as perguntas desse primeiro SBS eu coletei aqui nos comentários do canal do YouTube, mas para a gente organizar é só deixar os comentários aqui embaixo desse vídeo, que eu vou coletar os dados aqui e vou responder no próximo SBS número 2. Então eu vou começar com a pergunta aqui do Lopes Mendes. Ele perguntou assim: Meigron, estou desesperado. Por onde começo a ciência de dados do zero? Calma, meu querido, não se desespere. Meigron está aqui para ajudar de alguma forma, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é você vai se inscrever nas aulas que eu vou fazer na semana que vem, segunda, terça e quarta. Vai ser um conteúdo de 3 dias, uma aula de mais ou menos 1 hora, e com 3 aulas eu consigo passar para você todo um cronograma de estudo e ensinar um método para você estudar. Porque talvez você já saiba o que você tem que aprender, né? Tem que aprender Python, estatística, Power BI, aquela coisa toda, mas como que você aprende isso? Então, eu vou colocar realmente em ordem ali as coisas que você tem que aprender e também vou dar um direcional sobre como você aprende. Então, como que você vai aprender programação para não esquecer mais, como que você vai aprender estatística de uma maneira mais simples, mais direta e não tão complexa, como que você vai aprender algoritmos de machine learning, por exemplo, sem nunca ter criado um algoritmo em si. Então, eu vou mostrar o passo a passo mesmo das matérias que você tem que fazer, digamos assim, para se tornar um cientista de dados minimamente para entrar no mercado e vou também te ensinar um método para você aprender essas coisas. Então, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você se inscrever, vai se chamar Formação DS, 3 aulas gratuitas na semana que vem, não perde, para você entender realmente o que estudar e, mais importante, como estudar, tá bom? No final dessas 3 aulas, tenho certeza que você vai ter um direcionamento muito claro sobre o que você precisa fazer e como você precisa fazer, tá bom? Segunda pergunta aqui do Ederson José. Gostaria de saber como o mercado enxerga em uma entrevista quem tem especialização, formação acadêmica e cursos livres em ciência de dados. Boa pergunta do Ederson. Ederson, a gente precisa separar um pouco aqui os processos seletivos, tá? Então, a primeira fase do processo seletivo é uma fase onde as pessoas avaliam o seu currículo, avaliam o seu LinkedIn e avaliam o seu portfólio de projetos. Então, quanto mais evidências você der para o recrutador de que você está pronto para a carreira da ciência de dados, mais chances você tem de entrar no processo seletivo. Então, eles vão avaliar um pouco o teu currículo, vão avaliar um pouco o seu LinkedIn e, mais importante, vão avaliar o seu portfólio de projetos. Porque uma carreira como a ciência de dados, que tem muitas disciplinas, o mercado é ainda muito inseguro com relação à especialização, pós-graduação, porque eles não têm confiança de que formam bons profissionais. Então, qual é a melhor forma de você demonstrar que você está bem formado e preparado para a vaga? Você ter um portfólio de projetos. Porque lá você vai demonstrar mesmo preto no branco os projetos que você fez e a tua capacidade realmente de resolver problemas de negócio com aquilo que você conhece. Então, o portfólio de projetos ele vai dar um boost na tua possibilidade de ser convidado para participar de um processo seletivo. Então, esse é o primeiro ponto. As especializações, as pós-graduações, os cursos livres, todos eles deveriam ajudar você a construir um portfólio de projetos, para você demonstrar o teu conhecimento. Então, esse é o primeiro ponto. Depois que você recebe o primeiro contato, as pessoas avaliam e você parte para o segundo passo, que é o processo seletivo,
No processo seletivo, você vai ser convidado a resolver um problema de negócio. Esse problema de negócio vai ser fornecido pela empresa, junto com os dados, e você geralmente tem 7 dias para criar uma solução do zero até a resolução desse problema e apresentar para as pessoas técnicas dentro da empresa. Nesse momento, ninguém olha pós-graduação, ninguém olha se você estudou na USP, se você estudou no MIT, se você fez matemática, se você fez história, se você fez economia. Todo mundo está interessado em saber como que você vai resolver aquele problema. Quão estruturada é a sua solução, o quanto você domina as técnicas, o quanto você tem consciência dos riscos e dos benefícios ao escolher cada uma dessas técnicas, o quanto organizado é o teu pensamento e o quanto você consegue se comunicar na hora de apresentar uma solução. É isso que está em jogo durante o processo seletivo. Então, depois que você passa o processo seletivo, aí vem uma entrevista com os gerentes em relação à fit cultural, que é um pouco mais fácil. Mas meu ponto é assim, o mercado está cada vez menos ligando para aonde você conseguiu o seu conhecimento. Ele está cada vez mais dando relevância para o que você é capaz de fazer com aquilo que você sabe. Então não se preocupe em relação a diploma, certificado, a essas coisas que passam uma falsa impressão do que aquilo que você conhece. Porque geralmente existem muitas pessoas com dezenas de certificados e não sabem o que estão fazendo na hora de resolver um problema. Tem gente que não tem nenhum certificado e a pessoa ela tem uma clareza, ela tem uma forma de resolver um problema tão concreto que é impossível os recrutadores ignorarem essa pessoa. Então, foca em aprender o que precisa ser aprendido para resolver problemas de ciência de dados profissionalmente e não o diploma que você vai ganhar. Bom? Próxima pergunta. Pergunta aqui agora é do Marco Antônio. Ele perguntou assim, ó. Meigron, inglês é obrigatório para cientista de dados? Eu tenho apenas o intermediário. Acho que posso investir em um curso de ciência de dados ou foco no inglês antes? Boa pergunta, Marco. O inglês para o cientista de dados é muito mais uma ferramenta para ele continuar ganhando conhecimento. Então, do ponto de vista prático, né? A gente mora no Brasil, a gente fala português. Aqui no Brasil, a gente tem empresas que são lideradas por estrangeiros e tem algumas empresas brasileiras que vendem para fora. Então, se você estiver trabalhando numa empresa que o fundador é um estrangeiro e ele não sabe falar português, por exemplo, talvez no processo seletivo ele exija que os seus colaboradores saibam inglês fluente, por exemplo. São minoria das empresas, tá? Outras empresas, elas começaram no Brasil e elas têm agora operações fora do país. Então, talvez você tenha que se interar, né, interagir com pessoas fora do país e aí a língua que vocês vão interagir é o inglês. Mas esses dois casos de empresa no Brasil, eles são a minoria, porque a maioria fala português, né, e exige o inglês como forma de qualificar. Porque se você fez o inglês e tal, e você entende um pouco bem, eles entendem que você é capaz de aprender coisas em inglês. Em especial para ciência de dados funciona exatamente assim. Muitos recursos, muito conhecimento, muitos livros, muitas fontes de aprendizado, muitos cursos, eles estão em inglês. Então, para cientista de dados, o inglês intermediário, na verdade, o inglês que te torna capaz de ler livros e escrever um pouco em inglês, né? E às vezes entender algum vídeo em inglês para extrair conhecimento e aprender mais, esse é o essencial. Para cientista de dados, inglês o inglês avançado para você falar com estrangeiros depende da empresa que você vai trabalhar. Mas, no geral, inglês intermediário, onde você é capaz de ler e escrever muito bem para adquirir conhecimento de conteúdo em inglês, já é suficiente para a área da ciência de dados. Tá bom? Então, não precisa investir num curso de inglês antes. Se você tem um inglês intermediário, consegue ler e entender o inglês, já é suficiente para você entrar na área como cientista de dados. Tá bom? Ou mais uma pergunta aqui. Pergunta do Orphan Inglório. Perguntou assim, Meigron, estive acompanhando as vagas e chega a ser um pouco desanimador. Pedem muitas e muitas ferramentas. Pelo menos no LinkedIn, você olha, a cada vaga tem 200 candidatos. Você pode fazer um vídeo analisando as vagas? Essa é uma boa pergunta do Orphan. Eu vou dividir essa resposta em duas partes. A primeira parte é em relação a muitas ferramentas. Então, se você olhar para o perfil de vagas das empresas, isso de qualquer empresa, e você for aprender as ferramentas que a empresa quer que você aprenda, você nunca vai estar preparado para atuar como cientista de dados, porque cada empresa tem a sua stack de ferramentas, ou seja, a sua caixinha de ferramentas. Então, se toda empresa tem a sua caixinha de ferramentas, existem milhões de ferramentas que fazem a mesma coisa, se você for aprender tudo, você vai levar pelo menos 3 vidas vai levar 300 anos para você aprender. E não é o caso, porque a gente tem menos do que, às vezes, 100 anos de vida. Então, como é que a gente aprende rápido para poder entrar
no mercado de trabalho, mesmo que ele peça um monte de ferramentas. E isso é exatamente o que eu vou ensinar para você nas próximas 3 aulas na segunda-feira. Então eu não vou entrar nesse assunto, porque é um assunto um pouco longo, mas nas 3 aulas da segunda-feira, começando segunda, terça e quarta, eu vou explicar exatamente como é que você se prepara para a carreira da ciência de dados sem ter que ficar estudando esses monte de ferramentas que a gente vê por aí. Então esse é o primeiro ponto. Faz a inscrição aqui embaixo na descrição desse vídeo para você acompanhar as aulas, para você entender realmente como fazer isso, tá? O segundo ponto é o ponto de você ter muitos candidatos por vaga. E o que eu posso falar sobre isso? Primeiro, que nunca vai existir em nenhuma profissão mais vagas do que candidatos. Isso é meio óbvio, né? Qualquer coisa que a gente, até pra gente nascer, houve lá milhões de espermatozoides e você foi o mais rápido e conseguiu fecundar. Então já começa a competição quando você era um espermatozoide, começa por aí. E o segundo ponto é o seguinte, você não pode se assustar com os números que você vê, porque você tem que confiar naquilo que você sabe. Então, eu como cientista de dados, trabalhando em grandes empresas, eu sempre participei de recrutamentos. Faz mais de 4 anos que eu participo de recrutamentos de qualquer tipo de profissional de dados, analista, cientista, engenharia. Então, o que a gente via? A gente via que existiam muitos candidatos. Desses candidatos, a minoria tinha portfólio de projetos, então a gente já exclui a maioria. Então, desses 200 que você falou, já sobram uns 10. Depois, quando a gente passa para o case técnico para esses 10, 5 já não entregam, então desses 10 sobraram 5. E esses 5 que entregam, 2 sabem exatamente o que está fazendo. Os outros 3, eles colam projetos, eles copiam projetos, eles não entendem o que eles estão escrevendo, o código que estão escrevendo. Eles decidiram fazer um modelo de rede neural, eles não sabem explicar por quê. Eles não sabem explicar como é que o algoritmo funciona, quais são os riscos de ter escolhido esse algoritmo. Eles não sabem o que eles estão fazendo literalmente. E geralmente a decisão fica entre 2 candidatos. E aí a decisão entre 2 candidatos é geralmente tomada pelo perfil comportamental que é analisado em processos, em etapas do processos futuras. Então o que eu diria para você é não se assuste com a quantidade de aplicações, né? Infelizmente ou felizmente, a maioria daqueles candidatos não tem a mínima ideia do que estão fazendo. A minoria sabe um pouquinho mais ou menos e poucos têm realmente confiança do que estão fazendo. E esses poucos que é o que você vai brigar. Você tem que focar em se tornar um candidato competitivo. O que é o candidato competitivo? É aquele que sabe o que está fazendo, é aquele que consegue criar a solução de dados, usando a ciência de dados do começo até o fim sozinho. Esse é o candidato que você tem que focar em se preparar. Esse é o candidato que você tem que ser para poder ser competitivo. Os outros, você fique despreocupado, porque literalmente desses 200 candidatos vão sobrar somente 2 que estão realmente preparados, tá bom? Então, fique despreocupado com a quantidade, foque em você, no teu aprendizado, em se tornar um candidato realmente competitivo. Os outros, esses números você esquece, tá bom? Então vamos responder mais uma pergunta aqui. Uma pergunta do Alexandro. Alexandro perguntou assim: professor, boa noite. Infelizmente conheci o seu canal hoje, acabei me inscrevendo em um curso para Data Science, sou formado em Direito e não conheço nada de programação. Infelizmente, como paguei esse curso caríssimo, acho que o curso, que é o professor, os professores estão perdidos. Não sei o que fazer, sinceramente. Bom, Alexandro, eu vou dividir essa resposta em 2 partes mais uma vez, tá? A primeira parte é a culpa da instituição. Então, eu sempre falo aqui nos vídeos do canal que você precisa fazer uma boa pesquisa antes de entrar no curso de ciência de dados. A gente está num momento de mercado onde a profissão de ciência de dados está crescendo. E ela ainda não chegou no seu auge, no seu pico. Ainda vai crescer muito pelos próximos 10, 15 anos, segundo as pesquisas que eu tenho lido. Então, as empresas, elas estão precisando de cientistas de dados, ponto. E as universidades, elas olharam essa oportunidade para criar cursos e vender mais matrículas, normal. Só que o problema é que elas estão criando essas pós-graduações, esses cursos, de qualquer maneira. Eles pegam qualquer professor, eles colocam lá pessoas que estão despreparadas, pessoas que estão perdidas, pessoas que nunca foram cientistas de dados, pessoas que não entendem sobre a carreira, pessoas que sabem entender um livro e explicar o que está escrito no livro, e não uma pessoa que vive a carreira para poder te ensinar como que realmente é se tornar um cientista de dados profissional. Então, essa criação de muitas pós-graduações, de muitos cursos livres, é para aproveitar essa necessidade do mercado de formar cientistas de dados. Só que, por outro lado, está criando essas pós-graduações muito fracas, muito rasas, somente para vender matrículas, vender cursos, mas não para formar pessoas. Então, esse é o primeiro ponto, certo? O segundo ponto é o ponto que eu venho falando aqui nos vídeos que eu vou produzindo aqui no YouTube. Você precisa fazer a sua parte, Alexandre. Você precisa entender quem são as pessoas, quem são os professores. Você precisa entender
como que a instituição ensina, qual que é o método que ela usa para você aprender, né? Se ela tem suporte para tirar dúvidas, que não é um mero e-mail chato lá, que você tem problemas de programação e tem que mandar um e-mail. Para mim isso é um absurdo, né? Você tem que ter um suporte ali ao vivo para você trocar ideia. Você tem contato com os professores, você tem contato com os outros alunos, né? Tem vários vídeos aqui no canal explicando exatamente o que você precisa analisar. E hoje a gente tem que nos beneficiarmos das condições que a gente tem atual. Antigamente a gente dependia da faculdade. Então, se você morasse, por exemplo, no interior de um estado, você não poderia fazer um curso com quem você quer fazer, porque só tinha aquela universidade perto da sua casa para você ir. Agora, com a internet, com essa parte de digitalizar muita coisa, hoje você consegue escolher com quem você quer estudar. Você consegue olhar a carreira da pessoa no LinkedIn, você consegue olhar a instituição mesmo, o que as pessoas falam da instituição. Você tem mais informações para tomar uma decisão. Então, 50% dessa culpa foi sua, de não ter feito a lição de casa, de ter pesquisado, de não ter pesquisado, de não ter visto quem são os professores, né, de ter acreditado nas promessas que você vê nos anúncios e tal. Então, metade da culpa é da universidade, que não está preparada, não fez uma boa lição de casa para trazer realmente professores do mercado para ensinar ciência de dados. Eles estão muito mais preocupados em vender matrícula do que formar pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é que você escolheu errado. Você não fez a lição de casa. E aí, o que eu posso dizer para você? Cara, tenta absorver o máximo que você puder dessa instituição, tenta de alguma forma aprender, tenta correr atrás, tenta fazer alguma coisa, né? Faz realmente, você vai ter que fazer o famoso correr por fora. Então você já pagou muito caro, agora você vai ter que correr por fora. Não vai ter outro jeito. Mas infelizmente, né, metade dessa culpa também é sua, porque você foi lá e não fez a tua lição de casa, tá? Então existe esse checklist que eu faço aqui no canal para vocês entenderem como escolher uma boa universidade e assim por diante. Então é só acompanhar essas coisas e prestar bastante atenção em onde você está entrando. Porque esse problema que você se meteu, você está gastando tempo, você está gastando dinheiro, que são coisas que tempo a gente nunca mais recupera. Dinheiro a gente até ganha outro, só que é tão difícil ganhar dinheiro que a gente tem que investir bem no nosso dinheiro. Então toma muito cuidado com relação a isso, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro SBS. Estou bastante feliz em produzir isso aqui para vocês. Qualquer outras dúvidas, deixem aqui nos comentários, que na semana que vem eu volto com o SBS número 2 para responder as perguntas de vocês, tá bom? Então, obrigado pela presença, obrigado pelo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de clicar nesse vídeo. E a gente se vê, então, nas aulas de semana que vem na formação da S. Não deixem de se inscrever, porque vai ser bastante produtivo. E tenho certeza que vai ajudar vocês. Não só quem quer entrar para a ciência de dados, mas também quem quer crescer na carreira, não importa qual seja. O método que eu vou ensinar de aprendizagem é aplicável em qualquer carreira, tá bom? Então a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais.